Você está na Super Difusora Itapetininga, ZYW 798, 94,5 FM. Ouça também no site radiosuperdifusora.com.br ou pelo aplicativo. Feita pra você. Está no ar pela Super Difusora, Jornal do Meio-Dia. Jornal do Meio-Dia. Mais de 50 anos de credibilidade na notícia. Tudo o que acontece na cidade. Na região. No Brasil e no mundo. Jornal do Meio-Dia. E ainda, as notícias do esporte você ouve aqui na Super Difusora. Jornal do Meio-Dia. A notícia em primeira mão para Itapetininga e região. Super Difusora. Olá, muito boa tarde. Começa agora mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Hoje, edição especial de sábado, 5 de outubro de 2024. Bom, 5 de outubro é comemorado o Dia Mundial dos Professores. É também Dia das Aves e Dia do Empreendedor. O Jornal do Meio-Dia tem oferecimento de Franciose Imóveis, abrindo portas para o seu futuro. De Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito. E Nishimbo do Brasil, há mais de 40 anos gerando emprego e renda. A apresentação hoje é minha, Antônio Luiz, a produção de Juliana Fernandes, vídeos, redes sociais e mesa de áudio, Antônio Rodrigo. Diretora responsável, Cristine Abrão Morelli Atucci. Esta é mais uma realização da Central de Jornalismo da Super Difusora. E nós renovamos aqui nosso boa tarde a você, ouvinte, porque está começando mais um Jornal do Meio-Dia, edição especial de sábado. E hoje, um programa fundamental para todos os cidadãos de Itapetininga, pois o tema é relacionado ao dia das eleições municipais que acontece amanhã, domingo, 6 de outubro. E para tirar as dúvidas sobre o que pode, sobre o que não pode durante o dia da votação, você vai acompanhar aí nessa entrevista de hoje, já que está conosco o promotor de justiça, Dr. José Roberto de Paula Barreira. Então fique conosco porque a partir de agora vamos aí com muita informação para você. Jornal do Meio-Dia. Super Difusora. A Cidade em Revista. Doutor José Roberto de Paula Barreira, muito boa tarde, prazer tê-lo aqui conosco mais uma vez no Jornal do Meio-Dia, hoje para falar sobre eleições. Boa tarde a todos, mais uma vez eu agradeço a atenção da Rádio Difusora, boa tarde a todos aqueles que ouvem essa mesma rádio e vamos tentar de alguma forma passar algumas informações importantes para que o dia da eleição transcorra com segurança, tranquilidade. Verdade, essa é a expectativa, né, doutor? Que tudo corra tranquilo, em paz, né? Sim. Agora, o que é necessário levar, doutor, no dia da votação? No dia da votação, é importante que você... Quem teve condições de colocar o dedinho lá, fazer a biometria, é possível, de alguma forma, vai ter que levar o documento também, documento com foto, né? Mas é bem mais fácil porque é só colocar o dedo na máquina, que faz a detecção, aliás, da papiloscópica, e na sequência é possível votar sem problema nenhum. Né? Uhum. Quer dizer que, por exemplo, não há necessidade extrema de levar o título? Não. Se esquecer o título, é bom que leve, mas se esquecer o título, leva um documento com foto. Tá. Isso é importante. Se é necessário, é indispensável. Perfeito. Tá. Senão vai ter que voltar para casa e aí é complicado. Né? Agora, em relação a documentos que são aceitos para a identificação ali do eleitor na hora da votação. Normalmente a Carteira Nacional de Habilitação,
E o RG, que são documentos com fotografia, Perfeito, né? perfeito. Eu acho que é isso aí. Agora, vamos dizer que a pessoa esqueça, né, os documentos, tem que voltar para casa. Agora, é possível votar, então, por exemplo, apenas com o aplicativo e-Título? O e-Título, sim. O e-Título traz a carteira, desculpe, o título de eleitor, né? Digitalizado. No celular? No celular. Você abre aqui, eu tenho o e-Título comigo aqui, se vocês quiserem. Para mim é novidade, porque eu não conheço, doutor. Não, é só abrir aqui, sem problema nenhum. Abre, você baixa no aplicativo, tá? Você, inclusive, pode justificar a ausência pelo e-Título também. Minha filha mesmo, que infelizmente ela não vai ter condições de sair de São Paulo, por conta de uma série de compromissos da faculdade, e então ela pode justificar pelo e-Título. No dia. Se não for no dia, vai ter que necessariamente seguir até o cartório eleitoral e ali fazer a sua justificativa. É porque antigamente, eu me lembro que uma vez eu estava trabalhando fora e eu tive que justificar. Eu tive que ir lá no local de votação, na cidade onde eu estava, ir lá fazer todo aquele procedimento, né? Hoje, com o celular na mão, o senhor pode fazer... Não, tranquilo, sem problema nenhum. Tá aqui, ó, é título aqui, ó. Que legal. Ele baixa aqui o aplicativo, você coloca a sua senha e a partir daqui ele já na sequência já mostra o título de eleitor. Entendeu? Número da zona eleitoral, etc, aquela coisa toda. Aí é só enviar para... Isso, quer ver só? Cartório eleitoral. Colocar a senha aqui. Estamos conversando com o promotor de justiça, doutor José Roberto de Paula Barreira, que está me ensinando aqui a mexer, porque eu não conheço, eu sou completamente analfabeto, funcional, digital. Mas tem muita gente, né, doutor, na minha idade aí, que tem dificuldade mesmo de lidar com o tal do celular. Mas é um aparelhinho que veio para revolucionar a vida da gente. Vem, né? E domingo, amanhã, dia de eleição, dia de nós estarmos aí, né, cada um escolhendo o seu candidato a prefeito, a vereador, né, cumprindo o seu dever cívico, mais do que um dever, um direito, né? E olha, é bonito mesmo. Dá para mostrar para a câmera, doutor? Aí, aproxima, Antônio, tem como? Pronto aí. Esse é o e-Título, então. Aqui já está, não sei se vocês na parte de cima veem que aparece a digital. Mas tem que pôr o dedinho lá, doutor? Não. Aqui ele está dizendo o seguinte, que você já está cadastrado no sistema de biometria. Tá. Entendeu? É isso. Essa pergunta que eu fiz ao senhor, eu quase fiz para minha filha ontem, porque ela abriu o meu e apareceu ali. Deu? É facinho, é bem tranquilo. Ele aparece a digital porque, na verdade, ele já indica que você é um dos eleitores que se cadastrou por o sistema de biometria. Então, é tranquilo. Tranquilo. Agora, doutor, em relação ao horário de abertura das urnas, é às 7, às 8? Preterivelmente às 8 horas. 8 horas. Preterivelmente às 8 horas. Aqui em Itapetininga. Nos casos onde há fuso horário, por exemplo, alguns estados lá do norte, aí tem horário diferente? Acredito que sim. Sabe que você fez uma pergunta meio curiosa para mim. Mas me parece que deve respeitar o horário, como se diz, horário de verão. Né? Eu acho que, na verdade, como as transmissões... Sabe que é uma pergunta até interessante. Não veio agora, pelo seguinte, porque como é eleição municipal, lá não interfere, mas nas eleições majoritárias, acho que segue o horário de Brasília. O problema, na verdade, é que eu acho que, na realidade, por conta da transmissão de dados, me parece que eles devem seguir o horário de Brasília. Acredito eu. Tá. É uma resposta que eu vou ficar devendo, mas isso eu mando para vocês aqui depois. Tá certo. Bom, agora, tem algum horário preferencial para idosos, para pessoas com deficiência, ou uma sugestão sua? Certamente, com relação à questão de idosos e pessoas deficientes, o mesário e os demais que o auxiliem na hora, certamente vão dar preferência a idosos e pessoas com deficiência, principalmente cadeirantes, né? Pessoas com muita dificuldade de deambular, né? De andar. E aquela pessoa que está enferma, ela pode justificar mediante um atestado médico, alguma sem coisa, problema né? nenhum. A questão da enfermidade,
basta seguir basta no próprio dia. Por isso que eu digo, é interessante baixar o e-título, ir na plataforma e baixar o e-título, porque no mesmo dia da eleição, você pode justificar. Aí você me pergunta, mas como que você pode justificar se você está viajando, se você está em outra cidade? Não tem problema. Eles têm um sistema de localização que sabe onde você se encontra, então você não precisa justificar coisa nenhuma. Tá. Você não precisa trazer, por exemplo, um atestado de residência aqui no cartório eleitoral em dias posteriores ao dia da votação. Basta você fazer a justificativa no próprio e-título, no aplicativo. Fica muito simples. A pessoa enferma, como eu falei para o senhor, ela pode... com o aplicativo baixado, se ela tiver a camada, ela pode ali fazer a justificativa dela e ponto final. Que bom, que prático, né? Agora, como saber o local de votação, no caso alguém tenha dúvida de onde votar? Isso acontece, acho que muito quem vai votar pela primeira vez, né? A dúvida de votação? Dúvida de votação, normalmente, a coisa mais simples que tem é buscar no cartório eleitoral. Acredito que no e-título também você tenha a indicação da sessão eleitoral que você vota. Tem lá. Bom, eu queria deixar para o segundo bloco isso aqui, porque ele vai explicar para a gente também em relação ao comportamento da pessoa, né? O que pode, o que não pode. De repente eu posso usar um uniforme, ir com o número do meu candidato, eu posso usar um bonezinho. Daqui a pouco o doutor José Roberto Barreira vai explicar. Assim como vai falar também do que é crime, do que não é, uma série de informações importantes. Por isso eu convido você a ficar ligado com a gente. Nós vamos a um breve intervalo e já voltaremos conversando mais com o promotor de justiça para nos explicar aí sobre como proceder e o que não fazer, né, na hora de votar. Fique ligado, a gente volta já. Este é o Jornal do Meio-Dia. Esta é a Super Difusora, a rádio que é feita para você. Este é o Jornal do Meio-Dia. Esta é a Super Difusora, a rádio que é feita para você. Jornal do Meio-Dia. Super Difusora. A cidade em revista. Estamos de volta com o Jornal do Meio-Dia pela Super Difusora, a rádio que é feita para você. Hoje conversando com o promotor de justiça, doutor José Roberto de Paula Barreira, falando sobre eleições. Afinal de contas, amanhã é o grande dia, né? Amanhã todo mundo comparecendo aí às urnas para escolher seus candidatos. Doutor José Roberto, no dia da eleição, o eleitor pode manifestar o seu apoio a algum candidato, vamos dizer, de forma individual? No dia da eleição, o eleitor pode manifestar a sua intenção de voto, quem ele vai votar, de maneira silenciosa, ou seja, com o uso de botões, de camisetas, de bonés, mas individualmente e silenciosamente. É vedado qualquer tipo de aglomeração. É isso. Legal. Então, individualmente ele pode, desde que ele não esteja ali fazendo algazarra, né? Tentando influenciar outros. Exatamente. É uma manifestação silenciosa, ou seja, ele vai tomar o seu café ali na lanchonete, no bar, vai voltar, vai até o supermercado comprar alguma coisinha, não tem problema nenhum. Ele vai voltar, ele pode entrar com a camiseta dentro do recinto, não tem problema nenhum. Certo. O problema é que ele não pode tentar influenciar terceiros. Porque a propaganda, mesmo ali na urna, perto da urna, na entrada das sessões, ou mesmo fora dela, ela é vedada, né? Ela é vedada. No dia da eleição é vedada qualquer forma de propaganda eleitoral. Legal. Agora uma pergunta aqui que me ocorreu é assim,
Por exemplo, quem apresenta programa de rádio ou TV ficou proibido de utilizar, de fazer o seu trabalho. Quem é internauta, quem é influenciador, esse continuou fazendo campanha, né, mantendo o seu trabalho normal. Em relação ao uso, e aí eu entro nessa questão, em relação ao uso das redes sociais, é permitido publicar apoio a este ou aquele candidato no dia da votação? A propaganda eleitoral, qualquer seja ela, é vedada. Qualquer seja ela, é vedada no dia da eleição. Isso pode resultar no quê, doutor? Isso pode resultar em uma representação, eventual multa ou até figura criminal. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. A gente já consegue... Constitui crimes no dia da eleição, puníveis com detenção. Isso aqui dá outra coisa. Representações... Deixa eu dar mais uma olhada aqui. Mas o importante, Deixa eu complementar a minha pergunta, então, doutor. Tá, o cara está fazendo, está usando... Se ninguém denunciar, passa batido? O fato que, na realidade, depende, né? Quando você dá publicidade a uma coisa dessa, certamente não vai ficar restrita a uma pessoa, né? Vão ficar restrita a um número enorme de pessoas. Certamente alguém vai vazar e certamente isso acaba gerando representações ao Ministério Público, certamente vai desencadear uma série de iniciativas para que isso seja punido, né? Aliás, isso é uma tendência, deve acontecer, né, doutor? Deve acontecer. Infelizmente é isso, né? As pessoas parece que querem de qualquer forma tentar veicular propaganda eleitoral no dia da eleição, isso como se fosse ter alguma influência, mas enfim, as pessoas querem fazer isso aí, né? Que aí tem muitos que não medem consequência também, né? Não. Doutor, o que é considerado boca de urna e por que é proibido? A boca de urna que eu falo, porque você tem pesquisa, boca de urna que é uma coisa, né? As pessoas, os institutos de pesquisa certamente fazem, entrevistam as pessoas durante o período eleitoral, né? E fazem a divulgação isso por risco da própria instituto de pesquisa. Certo. Agora, o que não pode é você tentar assediar o eleitor no momento que ele está ingressando no local de votação. Ou mesmo fora dele, né? Na realidade, a propaganda eleitoral é vedada de qualquer forma. Você tentar distribuir material impresso com o nome do candidato, o número do candidato, coisa que vale. Quer dizer, quem conseguiu pegar o seu santinho no dia da eleição lá e com ele para a cabine fazer a voto, ótimo. Se não, marca no papel. Né? Vê no e-título, acho que até nisso o e-título tem o nome dos candidatos, o número, o respectivo número e partido. Portanto, não há necessidade nenhuma de você ficar fazendo proselitismo no dia da eleição. Isso não tem sentido. Agora, nesse caso que o senhor mencionou, pesquisa, quer dizer, tem dois tipos, então, de boca de urna. Aquele que é feito pela imprensa, pelo pesquisador que está lá fora, ouvindo a pessoa que já votou, e tem aquele dos cabos eleitorais que estão tentando influenciar, né? Sim, evidente. Os cabos eleitorais, eles têm que ficar, o quê? Restritos à sua insignificância, vamos dizer assim, de forma muito clara. Quer dizer, não tem necessidade de você fazer absolutamente nada dentro dessa realidade. Você tem que ficar quieto no seu canto, deixar que transcorra os trabalhos realizados na eleição de maneira tranquila, porque garante ao eleitor o direito de votar. É isso que precisa ser falado de maneira bem clara e com bastante contundência. Agora, uma vez infringindo, doutor, essas regras, que penalidades podem acontecer? Você tem delitos, na realidade, de menor potencial ofensivo. Né? A maioria deles, no Código Eleitoral, né, eles prevêem, na realidade, uma série de delitos pequenos. De detenção de até 15 dias, de até 15 dias, ou então detenção de até 1 ano, dependendo da gravidade, né? Quando é crime que preveja esse tipo de punição. Mas, em princípio, na realidade, são delitos pequenos, né? A gente pode até pensar aqui em tentar verificar. Olha, que coisa interessante, tem aqui, ó.
Assediar, constranger, humilhar, perseguir ou ameaçar por qualquer meio. Isso é questão de assédio ou humilhação que é feito contra a mulher no dia da eleição. Assediar, constranger, humilhar, perseguir ou ameaçar por qualquer meio candidata a cargo eletivo ou detentora de mandato eletivo, utilizando-se de menosprezo ou incriminação à condição da mulher ou à sua cor, raça, etnia, com a finalidade de impedir ou dificultar a sua campanha eleitoral ou o desempenho de seu mandato eletivo. A pena de 1 ano a 4. Opa! Entendeu? E tem aqui outros delitos interessantes com penas bem significativas. Certo. Dar causa à instauração de investigação policial, de processo judicial, de investigação administrativa, de inquérito ou ação de improbidade administrativa, atribuindo a alguém a prática de crime ou ato infracional de que o sabe inocente. Né? Isso é previsto uma pena de 2 a 8 anos de reclusão. Poxa. Tá? Interessante. Doutor, em relação a, por exemplo, bebida alcoólica, eu me lembro que alguns anos atrás, até uma determinada distância dos locais de votação não poderia, né? E nem o cara ir meio embriagado para votar. Hoje, como é que está? Houve alguma mudança nessa legislação? Olha, na realidade é o seguinte, a secretaria, as respectivas secretarias do Estado, que de alguma forma regulam essa prática, né? Em princípio, na verdade, se não houver uma vedação dentro do Estado, é possível o consumo de bebida alcoólica, sem problema nenhum, tá? Tem aqui, se eu não me engano, até horário da votação. Pera, deixa eu dar uma olhadinha aqui rapidinho. Pera lá. Ação penal, procedimentos e recursos. Bom, mas enfim, é isso aí, tá? Aqui, então, se você tem, por intermédio da respectiva secretaria estadual, a vedação, tá? Você efetivamente fica sujeito a algumas implicações legais, mas caso não, está liberado. Por enquanto, eu não tenho conhecimento aqui no Estado de São Paulo, tá? É isso. Tá, agora, em relação à prisão, por exemplo, a prisão é somente em flagrante delito ou o sujeito pode ser preso, algum mandado ser cumprido nesse período? Aqui tem um apontamento bem interessante aqui, que dá naquilo que o senhor acabou de me dizer, tá? Aqui diz o seguinte: a prisão em flagrante não colide com o artigo 236 e parágrafos do Código Eleitoral, que dispõe que nenhuma autoridade poderá, desde 5 dias antes e 48 horas depois do encerramento da eleição, prender ou deter qualquer eleitor, salvo, a ressalva é essa, tá? Salvo em flagrante delito ou em virtude de sentença criminal condenatória por crime inafiançável, ou ainda por desrespeito a salvo-conduto, ou que os membros da mesa receptora e os fiscais de partido, durante o exercício de suas funções, não poderão ser detidos ou presos, salvo o caso de flagrante delito, ou ainda os candidatos desde 15 dias antes da eleição. São essas considerações totais e de maneira mais exemplificada que a gente pode passar para o eleitor. Legal. Bom, é claro que todo o efetivo de segurança vai estar aí, né, as forças atuando para coibir e conter qualquer tipo de abuso. Sim. Agora, o cidadão comum, doutor, o senhor falou até do celular, né? Não entrar com o celular na cabine de votação e tal. O sujeito pode entrar, por exemplo, armado numa sessão eleitoral? De forma nenhuma, né? Ele não pode usar arma de maneira nenhuma, tá? Existe aqui, de acordo com o artigo 151 da Resolução 23.736, agora desse ano, de 2024, dispõe sobre os atos gerais de processo eleitoral para as eleições municipais de 2024. A Força Armada se conservará a 100 metros da sessão eleitoral e não poderá se aproximar do local da votação e não poderá adentrar sem ordem judicial ou do presidente da mesa receptora nas 48 horas que antecedem o pleito e nas 24 horas que o sucedem.
exceto nos estabelecimentos penais e nas unidades de internação de adolescentes, respeitado o sigilo de voto. Tal proibição não se aplica a integrantes das forças de segurança ou em serviços junto à Justiça Eleitoral e quando autorizados ou convocados pela autoridade eleitoral competente, conforme redação do parágrafo 1º do artigo 151. A vedação estende-se aos civis, ainda que detentores de porte de arma ou estatal. Você viu que interessante? Sim. A vedação estende-se aos civis, ainda que detentores de porte de armas. Em caso de descumprimento, a norma poderá haver prisão em flagrante por porte de arma, sem prejuízo do crime eleitoral correspondente, que é no artigo 151, parágrafo 6º. Juízes e tribunais eleitorais poderão solicitar extensão da vedação aos locais que necessitam de idêntica proteção, como a sede dos tribunais, cartórios eleitorais, fóruns, etc. Legal. Agora, uma vez identificada, doutor, alguma irregularidade ali, alguma ação que não esteja dentro dos conformes, a quem a pessoa deve recorrer primeiramente ou tão somente a essa autoridade? Eu digo sempre o seguinte, na realidade, no momento em que o cidadão comum... Vamos voltar um pouquinho. Existem situações em que a gente precisa pensar na regra geral, tá? Todos podem e a autoridade deve. Certo. Certo? Significa o que isso? A autoridade, diante de uma situação flagrancial, ela vai prender. Porque ela deve prender. É o que ela faz. Tá? Diante de uma situação em que enseja um crime que efetivamente caiba prisão em flagrante, tá? Ou ainda esteja diante de uma pessoa condenada por crime inafiançável, que esteja com o mandato em aberto, certamente ela vai prender. Certo. Tá? Agora, os demais cidadãos podem, se depararem com algum fato, algum ato praticado por terceiro, que implique em crime, eu sempre falo, a melhor coisa é discar para a Polícia Militar e solicitar a presença dos militares naquele local. Tá. E é importante dizer que o efetivo da Polícia Militar é muito grande, eles estão fazendo a cobertura do território inteiro de Itapetininga, inclusive zona rural, né? Fazendo rondas, etc., exatamente para a garantia da paz e da tranquilidade e do direito de votar do eleitor. Né? Então, eu sempre digo o seguinte, não adianta se exasperar, tentar buscar ali naquele momento realizar um ato que não é, as pessoas não estão aptas a fazê-lo, tá? Então a melhor coisa, telefona para alguém. O mesmo eu falo, inclusive, com relação à questão de mesários, pessoas que estão ocupando os seus assentos ali no auxílio à Justiça Eleitoral. Está com algum problema? Procure autoridade, solicite a presença do promotor, do juiz, ou ainda procure auxílio junto aos policiais que estão por perto. É muito mais fácil tentar verificar, apaziguar a situação dessa maneira, né? E sempre acontece problemas desse nível com eleitores. E nesse dia todos vão estar de plantão, todo mundo ali atento para receber, né? Sim. Tá certo. Bom, nós estamos conversando com o promotor de justiça, Dr. José Roberto de Paula Barreira, falando sobre as eleições, já que amanhã, domingo, é dia de votação, é dia de eleição, todo mundo aí já se preparando. É bom ter em mãos já o número do seu candidato a vereador, do seu candidato a prefeito, para não ter aqueles atropelamentos, né, de última hora. A gente volta já conversando mais com o Dr. Barreira. Este é o Jornal do Meio-Dia. Esta é a Super Difusora, a rádio que é feita para você. Este é o Jornal do Meio-Dia. Esta é a Super Difusora, a rádio que é feita para você. Jornal do Meio-Dia. Super Difusora. A Cidade em Revista.
volta com o Jornal do Meio-Dia, edição especial de sábado, conversando aqui com o Dr. Barreira, Dr. José Roberto de Paula Barreira, promotor de justiça, tirando nossas dúvidas aqui, né, sobre eleições, o que pode, o que não pode, o que devemos ou não devemos fazer, como proceder e tudo mais. Doutor, o senhor falou há pouco com a gente sobre o e-título, né? Bom, como é que a pessoa pode proceder então, já que não pode entrar com o celular na cabine de votação? Como ele pode ver e onde ele pode deixar esse equipamento? Aliás, você já acabou de responder a pergunta. Na verdade é o seguinte, quando você entra na sessão para depositar seu voto na urna, você certamente está com o e-título, que você vai mostrar seu título de eleitor. Isso vale só ali para o mesário, então? Exatamente, o mesário chega ali no mesário, tá? Ele vai abrir, você vai abrir o conteúdo do e-título, vai mostrar para ele, tá certo? Ele vai identificar, tá? E na sequência, você deixa ao lado, tá? do mesário o seu celular. Depois você vai à cabine, vota, tá? E na sequência você pega o seu celular de volta. Quer dizer que isso é só uma forma de comprovar que você está apto a votar? Exatamente, basicamente é isso. Agora, a questão do uso de celular dentro da cabine pode configurar outros delitos, outras formas irregulares, né? Tanto que, na verdade, aqui a Lei 9.504/97 fala o seguinte: no momento da votação, além da exibição do respectivo título, o eleitor deverá apresentar documento de identificação e fotografia. Fica vedado portar aparelho de telefonia celular, máquinas fotográficas, filmadoras dentro da cabine de votação. Tá? A resolução 23.736 de 24 fala o seguinte: dispõe sobre atos gerais de processo para as eleições municipais de 2024. Na cabine de votação é vedado à eleitora e ao eleitor portar aparelho celular, máquinas fotográficas, filmadoras, equipamentos de radiocomunicação ou qualquer instrumento que possa comprometer o sigilo do voto, ainda que desligados. Tá? Isso é a Lei 9.504/97, artigo 91A, parágrafo 1º, e a Resolução 23.659 de 2021. Importante dizer o seguinte, que notaram em São Paulo uma aquisição enorme de bonés em lojas de venda específica para esse tipo de objeto, esse tipo de produto. Só que, na verdade, esses bonés, eles vinham embutido na parte de cima uma filmadora. O malandro dá um jeito. Não, mas é impressionante, isso é incrível, tá? Por isso que eu digo para os senhores, se tentarem fazer isso, tá? Eu acredito que as coisas podem ficar bem tristes, bem amargas para aqueles que pretendem fazer isso aí. Eu acredito, inclusive eu passei até essa informação ontem para o doutor Alfredo, juiz eleitoral, que certamente deve passar para os mesários e demais presidentes da sessão para tomarem cuidado com isso. Tá? Ele chega a ser até meio invisível essa filmadora, mas tem. Tá? E é importante, quando ele fala a vedação de telefonia celular, máquinas fotográficas, filmadoras e demais equipamentos, então é tudo, né? O parágrafo 1º fala, inclusive, o seguinte: para que a eleitor ou eleitor possa se dirigir à cabine de votação, os aparelhos mencionados no caput, ou seja, que eu acabei de dizer agora, deverão ser desligados e depositados com os demais pertences, que seria, na verdade, o título, coisa que eu valha, em local próprio, posicionado à vista da mesa receptora e da eleitora e do eleitor. Tá? Aí, na sequência, ele fala o seguinte, que a mesa receptora ficará responsável pela guarda dos aparelhos e dos pertences mencionados no caput desse artigo, os quais serão recuperados pela eleitora ou pelo eleitor concluída a votação. Pronto, responde também até a pergunta que eu já ia fazer posteriormente. Então, tá bom. Ótimo. Doutor, em relação à entrada de acompanhante na cabine, a gente ouve muito falar, não, mas o sujeito tem que ir sozinho lá na cabine de votação. É permitida? Há algum caso excepcional que alguém pode entrar? Olha, acho que as dificuldades maiores estão nas pessoas com deficiência, né? Principalmente aqueles que dependem de cadeira de roda e outros aparelhos para andar, né? Então, o que acontece? Na realidade, às vezes, alguém vem acompanhado de um filho, de uma filha, de um neto, né?
que o ajuda até ele seguir até a sessão eleitoral. Até, aliás, na cabine, né, onde está a urna. Perfeito. Certamente ali cabe aos mesários, ao presidente, disponibilizar uma cadeira para a pessoa, eu acredito que até tenha, para que ele possa sentar e ali fazer a sua digitação dos números dos vereadores, tá? Ou do candidato majoritário a prefeito municipal. É isso, basicamente. Então, acompanhar alguém até a cabine só é possível, talvez, uma mãe com uma criança de colo, uma coisa qualquer assim nesse sentido. Mesmo aquelas crianças pequenas, tá? Que pouco sabem manusear um caderno, sabem ler, é importante que ela fique sentadinha ali no cantinho, enquanto a mãe e o pai deposita sua urna deposita seu voto na urna eletrônica. E isso é importante que as pessoas entendam, né, de maneira com uma certa compreensão tranquila. Por quê? Porque o momento do voto é um momento muito singular, muito individual e, mais importante que isso, muito rápido. Quer dizer, ficar sentadinho ali é menos que 10 segundos, acredito, 10 ou 15 segundos você vota, né? Sem problema nenhum. E aproveitando essa sua observação, doutor, é muito provável que essa votação, essa eleição seja rápida, sem muitas filas, sem aglomeração, até porque são apenas, vai escolher 2 nomes só, né? Sim, ontem nós tivemos, inclusive, no cartório eleitoral, para que fosse testada a eficácia das urnas, né? Toda a sua inviolabilidade e todo o acesso que se faz até chegar na vontade do eleitor, né? Todas elas, tanto daqui Itapetininga, a que foi colocada à prova, como aquela de Alambari e de Sarapuí também. Ali estava a doutora Maria Lúcia, se não me engano, da UAB, tinha alguns candidatos ali e a imprensa, de uma forma, tanto a TVT quanto a TVI também me parece que estavam lá. Então, várias pessoas acompanharam e manusearam lá todo o sistema, não deu problema nenhum, mais uma vez comprovado a excelência de todo o sistema eleitoral brasileiro. Doutor, vamos dizer que a pessoa não conseguiu comparecer para votar, mas também não justificou. Ela tem uma forma posterior, algum tempo, algum prazo para poder regularizar a situação? Ela tem sim, tem. Precisa verificar, porque ela tem que justificar, né? Tem que justificar direitinho aquela coisa toda. Não justificou, ela tem um prazo, ela vai ter que fazer isso posteriormente. Porque certamente ela poderá incorrer em multa, tá? E não somente em multa, mas também todas as repercussões da não da não observação. Até a multa é o problema menor. Né? Exatamente. O problema é você não pode ter acesso a passaporte, você não pode ter acesso a concursos públicos, etc. Isso é uma série de punições que são previstas para aqueles que desrespeitam a legislação eleitoral, né? Então é importante que as pessoas saibam quanto à necessidade de justificar, se não justificar, seguir até o cartório eleitoral e, enfim, no procedimento específico, dizer qual foi a razão que não teve condições de comparecer, etc. Mesmo que de forma temporal. Certo. Então, não votou, não justificou, corre o risco de pagar a multa. Agora, se isso acontecer em mais de 1, 2 ou 3 eleições, perde o título? O que acontece é o seguinte, na realidade, você ainda tem condições por incrível que pareça, você tem condições de justificar seu voto, tá? O problema, na realidade, é você dar duplicação, entendeu? Tá. E isso implica, inclusive, em crime, tá? Eu acho que, inclusive, tem até a previsão aqui, em decorrência da existência desse tipo de conduta, tá? Mas é importante que você faça o mais rapidamente possível, tá? É isso aí.
Doutor, agora falando pós-votação, o pessoal foi lá, votou, fechou 5 da tarde, começa o processo de apuração. Perfeito. Ele já vai começar assim, em seguida, ou tem um tempo? Em seguida. É. Na verdade é o seguinte, chegou lá, os cards são retirados da urna. Certo. Toda urna tem um card que deposita todos os votos que foram ali colhidos. Tá? Na sequência, eles fazem a totalização dentro do próprio sistema, tá? Feita a totalização de todas as urnas remetido para Brasília, né? Ali, nesse momento, já sai o boletim de urna com todo o resultado da respectiva zona eleitoral e assim por diante, vai até o final. É rapidinho. Porque eu me lembro que há anos atrás, quando eu comecei no rádio, a gente passava a noite lá no Mário Carlos, né? Exato. Acompanhando todo o processo. Agora é tudo muito rápido, né? E como é que os eleitores fazem para acompanhar essa votação hoje? O cartório eleitoral fica ali também aberto a candidatos, a assessores, enfim, ou acompanha tudo pelo site? Hoje em dia, se você for ver a rapidez da votação, aliás, da coleta de votos, da demonstração do que está, todas as sessões eleitorais, eles emitem um boletim de urna por sessão. Certo. Ao final da votação, 5 horas acaba, tá? O presidente faz a ata, consta eventuais problemas que aconteceram no dia, se não, somente faz o fechamento da ata, faz a lacração da urna, tá? E emite, antes de lacrar, emite o boletim de urna. O boletim de urna vai ficar fixada, tá? Todas as pessoas delegadas de partido vão ter acesso a cada sessão, a totalização dos votos naquela sessão. Então é tranquilo, sem problema nenhum. Se os candidatos tiverem número suficiente de pessoas, eles sabem, com certeza, mesmo até antes da totalização ser feita aqui, eles podem ter condições de fazê-lo. Né? Interessante. Né? Chegamos a esse ponto, né, de agilizar as coisas no nosso processo eleitoral aí. Agora, doutor José Roberto, nós queremos agradecer a sua presença aqui conosco, seus esclarecimentos, desejar aí um bom trabalho, né, a todo o pessoal da Justiça Eleitoral, né, juízes, promotores, pessoal do cartório, mesários e, claro, né, aos eleitores e aos candidatos, né, que aquele que trabalhou direitinho, que fez a sua campanha certinha, tal, vai conseguir aí de repente se sair vitorioso e tomara que as escolhas, né, sejam as melhores. Doutor, então quero agradecer mais uma vez sua presença aqui e deixar o senhor à vontade aí para as suas considerações finais. Não, eu quero agradecer a Rádio Difusora de Itapetininga mais uma vez e disponibilizar esse espaço ao Ministério Público e certamente a todos que têm interesse em ter acesso a informações a respeito do dia da eleição. E digo isso porque, na verdade, alguma coisa que nós falamos aqui no intervalo, o dia da eleição é do eleitor. O que precisa ser protegido? O direito de voto do eleitor e sua privacidade. Por isso que os policiais estão em maior número, as viaturas estão percorrendo todo o território do município. Enfim, os eleitores têm que ter acesso à urna com liberdade, sem assédios nenhum, de forma nenhuma. E isso é importante que todos os candidatos ouçam isso com muita clarividência, porque, caso contrário, sofrerão os rigores legais. Não é? Só para aproveitar aqui, dizendo que aquela pergunta acho que não foi respondida sobre a questão do fuso horário. É o fuso horário de Brasília mesmo. A nossa querida Juliana nos ajudou aqui, fez a pesquisa rápida e é exatamente isso. Todos os estados que têm fuso horários diferentes seguirão o fuso horário de Brasília. Então, o horário de Brasília que deverá prevalecer em todo o território nacional. Tá? Então, é isso. Espero que todos os eleitores tenham acesso às suas respectivas sessões eleitorais com muita tranquilidade, muita paz e muita consciência naqueles que vão votar, porque eles deverão governar Itapetininga pelo resto dos quatro próximos anos, né? E tomara que o façam de forma muito justa, de forma muito tranquila e de forma a atender às necessidades dessa população
da nossa cidade querida. É isso que eu desejo e desejo a todos um bom dia. Não é? Uma boa tranquilidade, um bom dia de votação, acordem cedo, se for possível, se não um pouquinho mais tarde. E vamos comer nossa macarronada, nosso franguinho, vamos tranquilo, fazer um domingo bem sossegado. Vamos. A festa da democracia. Perfeito. Muito obrigado, doutor José Roberto, conversando aqui conosco no Jornal do Meio-Dia. Bom, estamos chegando então ao fim desta edição especial de sábado. Gostaríamos aí de agradecer mais uma vez, de todo o coração, ao doutor José Roberto de Paula Barreira por todas essas informações tão preciosas que trouxe aqui aos nossos ouvintes sobre as eleições municipais de 2024. E olha, você, cidadão, lembre-se, votar é um direito, mas é também uma responsabilidade. Então, amanhã, dia 6, esteja preparado para exercer a sua cidadania com consciência. Eu falei certo agora, doutor? Falou perfeitamente. Oh, que beleza! Não, sabe o que acontece? Eu só gostaria de fazer um adendo. Cá entre nós aqui, né? Um adendo só. Sabe, você que estão tantas coisas, é interessante. Tá? Sobre o derrame de Santinhos. Tá? Ah, é interessante mesmo. As representações por propaganda eleitoral contra o derrame de Santinho de candidatos e candidatos próximos ao local de votação, realizadas na véspera ou no dia de votação, podem ser ajuizadas em 48 horas após a eleição. Isso é uma previsão do Tribunal Superior Eleitoral na resolução 23.610 de 2021, no seu artigo 19, parágrafo 8º-A, tá? Então, sugere-se ainda que sejam fotografadas e recolhidos os materiais de propaganda ou parte deles, a fim de comprovar a materialidade delitiva. Ou seja, tá? Não pense que posterior até a data da votação, as pessoas não vão responder por isso, tá? Então, não vamos pensar em emudecer a cidade, mas vamos pensar em engrandecer a cidade com a aspiração de se sentar num cargo eletivo, tá? Um cargo que deverão exercer os seus respectivos mandatos por 4 anos, para que eles também entreguem uma cidade limpa a todos. É isso. Não vamos dar esse mau exemplo de emporcalhar a cidade, né, doutor? Sim, certamente. Tá certo. Muito obrigado mais uma vez. Então, a você, né, eleitor, a você ouvinte, a você cidadão, desejamos aí uma ótima votação. E sábado que vem estaremos aqui com mais uma edição especial de sábado do Jornal do Meio-Dia. Excelente final de semana, boa eleição para todos e até segunda-feira, se Deus quiser. Se Deus quiser. Feita pra